Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, prezados ouvintes da 106.3 Rádio Ilha do Amor. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo. Estamos no ar todos os sábados, nesse mesmo horário, levando a mensagem espírita para todos os lares dos ouvintes dessa rádio. Eu sou Reinaldo Linhares e estarei com vocês hoje na condução do programa, com o apoio do nosso companheiro e amigo Souza. O tema em debate de hoje é por que estudar a doutrina espírita. Hoje vamos bater um papo aqui descontraído com a nossa companheira e amiga Lúcia Ericeira, que é coordenadora de estudo da FEMAR. Seja bem-vinda ao nosso programa, Lúcia. Reinaldo, é uma alegria imensa compartilhar esse momento, que aqui pelo clima nós percebemos que é de fraternidade, até porque não poderia ser diferente. Falar em doutrina espírita é falar da relação que deve se estabelecer entre os seres humanos. E hoje o tema é muito importante, até porque o programa é o que é o Espiritismo, né? E nós estamos aí com essa questão lançada no ar e eu fico muito feliz de estar aqui entre vocês, desejando a todos os ouvintes uma tarde maravilhosa e uma paz maior ainda. Ok. Vocês podem nos ligar e fazer pergunta, fazer comentário, ligue por 32440864 ou passe mensagem via WhatsApp para o 98483-4252. Vamos agora para o nosso momento de reflexão. A mensagem de hoje é Podando Irritações, uma mensagem de Emmanuel. Ouça agora, momento de reflexão. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita racionalmente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros, até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto, imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos bastas vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que, acaso, te falhem a confiança. Reflete na intimidade do coração, que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Abstente
de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram, e entrega-te à reconstrução da própria paz em bases de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem, e que por isso mesmo qualquer ocasião, para cada um de nós, é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanham no nosso programa. Nosso muito obrigado pela audiência. Ligue e tire suas dúvidas, 3244-0864. Ou mande sua mensagem via WhatsApp, 98483-4252. Nosso programa está nas redes sociais. Busque-nos, Instagram, Facebook, programa O que é o Espiritismo. E todos os nossos programas também se encontram no YouTube. A partir de terça-feira esse programa já se encontra lá. E continuamos com o nosso programa agora que nós vamos entrar para o nosso tema central, nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, vamos agora conversar com a nossa amiga Lúcia, que é coordenadora de estudo da FEMAR. E antes de fazermos a pergunta, por que estudar a doutrina espírita, eu vou fazer uma pergunta até um pouco pessoal, Lúcia. Você é espírita há quanto tempo? Eu sou espírita desde os 13 anos de idade. Então faz bastante tempo. Poucos anos, né? Poucos anos, né? Obrigada aí pelos poucos anos. Mas... E, na verdade, o que me levou a buscar a doutrina foi o aspecto esclarecedor, lógico, racional e, sobretudo, consolador que a doutrina representa em nossas vidas quando nós nos dispomos a conhecê-la. Então, 13 anos, adolescência, época de revolta, de questionamento, de começar a me importar com as injustiças sociais, com as injustiças do mundo, e isso me levou a um processo de adoecimento cuja cura ela foi encontrada com o conhecimento da doutrina, o estudo das leis divinas e, sobretudo, em vislumbrar, enxergar, em meio às injustiças, a extrema justiça que existe em Deus e em suas leis. Ok. Então, você está nos dizendo que a doutrina espírita mudou muito a sua vida. Completamente. Eu posso dizer que existem duas Lúcias, antes e depois do espiritismo. Porque, na verdade, a doutrina ela te mostra um sentido para a vida. E nós, seres humanos, precisamos ter esse sentido. Caso contrário, a vida se esvazia, perde totalmente o rumo, o que nos leva a depressões, a busca de atalhos e, às vezes, atitudes extremadas de desistir da própria vida. No momento que você enxerga um sentido, no momento em que você vê toda uma sequência de eternidade lógica, justa, você passa a ter uma alegria em viver, não importando quais os desafios que você encontra em seu caminho. E a doutrina, ela tem essa capacidade, essa possibilidade de nos mostrar esse novo caminho, baseada inteiramente na moral do Cristo. No momento em que ela traz estuda novas leis, que são as leis morais ou divinas, ela resgata a nossa compreensão da moral cristã, que é a nossa ética, que é a forma de nós procedermos e estarmos em paz conosco mesmo e com as pessoas que estão à nossa volta. Certo, Lúcia. Então, você já começou a responder a nossa pergunta. Essas duas perguntinhas um pouco pessoal, eu queria só lhe provocar um pouco para que você realmente trouxesse essa ideia de por que estudar o Espiritismo.
Então, quando você conhece, estuda, você já traz isso para a gente. Agora, nos diga, para todos os nossos ouvintes, por que estudar essa doutrina? Essa é uma pergunta muito importante de ser respondida, até para os próprios espíritas. Principalmente, né? Principalmente para os espíritas que têm essa necessidade de estudar permanentemente a doutrina espírita. Mas antes de responder especificamente essa pergunta ela faz parte de uma campanha da Federação Espírita do Maranhão, FEMAR, através da sua área de estudo. E nós estamos promovendo palestras com esse tema em todos os centros espíritas, no período de 1 a 31 de julho. Todos os centros espíritas estão com esse tema agendado, para que possamos refletir acerca dessa pergunta e nos motivarmos em busca desse conhecimento. E para que nós possamos entender o que tem a ver estudo com espiritismo, porque na maioria das vezes as pessoas querem se livrar do fardo do estudo, não é assim? Todo mundo fica lutando para passar do ensino médio, para se formar, para um dia ter que parar de estudar, porque nos parece, até de forma atávica, que o estudo é um fardo. E, na verdade, o estudo é uma possibilidade de descoberta para mudança de vida, para que nós possamos agregar valores que nos facilitem a existência e a vencer os desafios da vida. Então, a primeira coisa que nós teríamos que refletir, porque isso é profundamente reflexivo, o que tem a ver estudo com espiritismo? Porque nos parece que os espíritas, eles são convidados o tempo todo a estudar. Todo o tempo. Olha, você tem que estudar, mas por que você tem que estudar o espiritismo? E para que nós possamos responder essa pergunta... E Lúcia, eu queria só fazer uma pequena intervenção, porque o que acontece é o seguinte: se a gente olhar, vamos fazer uma comparação, trazer o espiritismo para a vida profissional das pessoas. Hoje o profissional que não estuda, ele vai se perder. Ele daqui a alguns 6 meses, por exemplo, um médico, um advogado, várias outras profissões, se ele não estiver estudando permanentemente, com 6 meses ele está defasado da profissão dele. Porque o espiritismo também não pode ser assim, né? E a vida toda, né? Isso, e ainda tem um detalhe. Os conhecimentos profissionais, eles são utilizados para uma faixa de vida dentro da eternidade de nossas existências. Por exemplo, você é engenheiro, você tem que estar atualizado o tempo todo com o saber da engenharia para que você conquiste o seu espaço no mercado de trabalho. O espiritismo, o conhecimento que o espiritismo nos oferece é um conhecimento eterno, é um conhecimento infinito, porque ele vai servir para todas as etapas de sua vida enquanto espírito imortal. Se você passa a vida inteira necessitando estudar para se manter no mercado, para que você seja um profissional que continue tendo o resgate da sua sobrevivência através do trabalho, e nós, na condição de espíritos imortais e de conhecimentos específicos que são eternos, porque vão ser necessários para todas as tuas etapas de vida, como é que tu não tens que continuar permanentemente estudando? Então, eu gostaria de resgatar o conceito que Allan Kardec nos faz de espiritismo, logo quando a doutrina é institucionalizada como tal, em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, ele define espiritismo da seguinte forma: ele diz que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, que ele chama de ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E aí nós percebemos que aqui está patenteado o tríplice aspecto da doutrina: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto moral.
E nós precisamos refletir sobre esses 3 aspectos que também causam muita confusão, às vezes, na reflexão nossa enquanto espíritas. Porque nós pensamos que a doutrina está dividida. E a ciência vulgar ou a ciência convencional não reconhece o espiritismo como ciência. E realmente, ele não é uma ciência da forma como nós conhecemos. Porque o objeto da ciência espírita é o espírito. E o objeto das ciências institucionalizadas como tal são as leis físicas. Então você vê que existe uma diferença de objeto. Mas como filosofia, o espiritismo é uma doutrina filosófica? Ela não é uma doutrina, ela não tem um corpo doutrinário filosófico. A filosofia está a serviço da ciência, é o que tem de mais moderno na atualidade. Por exemplo, a física quântica, existe a filosofia da física quântica. Então, a doutrina espírita, ela tem uma filosofia que está a serviço da ciência espírita. E todo esse conhecimento, ele traz consequências morais, que às vezes as pessoas confundem com a questão da religião no sentido ritualístico e dogmático da palavra. Então nós percebemos por aí, através do próprio conceito que Allan Kardec nos dá de doutrina espírita, é que ela possui uma unidade, que não pode ser separada. Você não pode, como nós na maioria das vezes queremos fazer, dizer que eu gosto mais do aspecto científico da doutrina, ou eu gosto mais do aspecto filosófico, ou eu gosto mais do aspecto moral. Nós não podemos fazer essa separação. Porque o próprio Kardec diz, em A Gênese, primeiro capítulo, que trata do caráter da revelação espírita, que nenhum desses aspectos possui valor ou autoridade senão pela sua conexão. Então, não tem como você separar. E quando você percebe um conceito que Emmanuel nos dá de espiritismo, fica mais fácil de nós compreendermos essa unidade. Ele diz que o espiritismo pode ser comparado a um triângulo de forças. No vértice da base estão a ciência e está a filosofia. E no vértice oposto, apontando para o céu, está o seu aspecto moral. Tudo que nós estudamos em termos de ciência e filosofia espírita tem um propósito, né? Nos fazer sabidos, eruditos, ou nos fazer fariseus nos tempos modernos. O propósito de nós conhecermos e estudarmos o espiritismo como ciência e como filosofia é nos dar capacidade de compreender a moral cristã. Porque se o espiritismo é uma ciência nova, cujo objeto de estudo é novo, porque é o espírito e suas relações com o plano material, se essa ciência prática, ela atrela a necessidade de uma filosofia, porque ela começa a responder questões filosóficas que estão atreladas a essa ciência, no aspecto moral, o espiritismo não traz nada de novo. Allan Kardec diz textualmente, porque o que o espiritismo traz e resgata é a moral cristã, por um simples motivo. Não existe nenhuma melhor do que a moral que o cristianismo nos traz. Então, nosso propósito, enquanto a busca desse conhecimento, de construir esse conhecimento em nossas essências, é para nos dar a capacidade, a inteligência de compreender a moral cristã e de, sobretudo, praticá-la. Então, Lúcia, é mais ou menos você está nos dizendo que primeiro não se pode dissociar esses três aspectos, tem que ser junto. Se dissociar, a gente se perde. Se perde. Esse é o primeiro ponto, perde sentido. E essas duas, a ciência e a filosofia, eles vão nos dar, digamos, a certeza, eu vou falar uma coisa, a fé raciocinada na parte moral. É como se essa luz aqui é a base para poder eu ter certeza dessa parte moral, é mais ou menos isso? Exatamente, porque nós precisamos compreender. Aí é que está a questão de, às vezes, você perguntar, não, o espiritismo é uma religião? A primeira coisa que nós temos que
compreender, para responder à pergunta se o espiritismo é religião, é o que nós entendemos por religião. Porque a palavra religião, ela é polissêmica, ela tem vários sentidos. E ainda tem um detalhe, o seu sentido predominante é o sentido de uma instituição constituída, com ritos, com uma hierarquia sacerdotal, com dogmas. Nesse sentido, o espiritismo não se configura como religião. Ele vai se configurar no sentido etimológico da palavra, que significa religar o homem a Deus. Então, a proposta da doutrina, tanto que Allan Kardec, ele sempre evitava fazer essa denominação de religião. Ele sempre se referia ao aspecto moral, como a regra do bem proceder, baseado no quê? Na moral cristã, baseado nesse discernimento do que é o bem, do que é o mal, dentro do que o cristianismo nos oferece. Daí nós começarmos a perceber a doutrina como o cristianismo redivivo. É você voltar a essa pureza, a esse roteiro, a esse caminho de vida. Então, tanto que Kardec dizia que não tinha nenhum problema de termos católicos, espíritas, evangélicos e espíritas, porque nós não entramos nessa questão de profissão de fé. O que nós precisamos é exatamente compreender, através do estudo da filosofia e da ciência espírita, o que a moral cristã nos oferece. O que significa toda esse caminho que Jesus nos traz através dos evangelhos que nós conhecemos. E a ciência espírita, Lúcia, ele vem nos trazer o conhecimento, a prova da existência do espírito e todas tudo como é que se processa essa relação dos dois mundos, o mundo espiritual com o mundo material. Então ele traz isso para que a gente possa entender realmente essa moral. Tá? Então o espiritismo, através da ciência espírita, ele vai buscar tudo isso, que a gente até antes do espiritismo, a gente não tinha noção direita para onde a gente ia, de onde a gente vinha, como era que era a nossa vida fora do corpo. E essa ciência vem provar isso, como é que acontece a nossa vida fora do corpo, não é isso? E aí é quando todos os ensinamentos de Jesus passam a fazer sentido. Nós não tínhamos a chave que poderia abrir a porta que representa o cristianismo. Então o espiritismo é essa chave e que veio no momento certo, porque até então nós não tínhamos capacidade. Agora, para isso, nós voltamos à nossa pergunta: por que estudar a doutrina espírita? E nós vamos continuar daqui a pouco. Vamos dar uma paradinha, vamos tomar uma águazinha e vamos já voltar. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. E continuamos com o nosso programa, mas ligue-nos 3244-0864 ou mande uma mensagem via WhatsApp 98483-4252. Continuamos com a nossa roda de conversa. Lúcia, vamos continuar falando por que estudar a doutrina espírita. O que Kardec nos deixou assim para nos estimular esse estudo, para dizer para a gente, olha, é importante estudar, estudem que só através desse conhecimento vocês vão descobrir muitas verdades, que Jesus nos disse, conhecereis a verdade que ela vos libertará. Que pergunta maravilhosa, amei, principalmente quando essa pergunta, ela pretende buscar resposta baseada em Allan Kardec, cuja base da doutrina, não no sentido de ser elementar, mas a base no sentido de ser a sustentação de todo esse edifício que se desenvolve, já que a doutrina ela é progressista. Isso. Então, como ciência, nada está pronto, ela não deu a última palavra. Só que para que esse edifício cresça, ele precisa estar sustentado nessa base sólida, que os espíritas precisam conhecer, para que não desviem seu pensamento ou não desviem suas práticas do que está preconizado, do que nós precisamos conhecer
de doutrina espírita tal qual foi codificada por Allan Kardec. Então vejamos bem, no próprio conceito de espiritismo, ele diz que ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais. Aí ele vai na introdução de O Livro dos Espíritos, lembrando bem que essa introdução não é introdução ao livro, O Livro dos Espíritos, ela é a introdução da doutrina espírita. Porque mais adiante tem os prolegômenos, esse sim, introduz o Livro dos Espíritos. Lembrando outro aspecto muito importante, é que Allan Kardec ele estabeleceu essa base de forma, com um método surpreendente. Às vezes eu digo que nós espíritas ainda temos que estudar muito para conhecer Kardec, para alcançar o pensamento de Kardec. Quando ele lança o Livro dos Espíritos, ali está todos os fundamentos da doutrina espírita. Aí, depois, outros 4 livros foram lançados que formam o Pentateuco. Mas se nós formos observar, o Livro dos Espíritos, ele possui a introdução à doutrina espírita, os prolegômenos, que é a introdução ao Livro dos Espíritos, e 4 partes. E a gente pergunta, mas por que 4 partes? E por que depois mais 4 livros? E nós vamos perceber que os outros livros que vieram depois são desdobramento dessas 4 partes. Então, ele começa com o começo de tudo, para ser bem redundante, né? Sobre o princípio, as causas primeiras. Onde é que está desdobrada as causas primeiras? Está desdobrada no livro A Gênese, que é um dos livros do Pentateuco. Depois ele passa, que é a maior parte do livro, porque é o objeto do estudo do Espiritismo. Ele vai estudar o quê? O mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, que está desdobrado aonde? No livro dos médios. Na terceira parte, ele passa para as leis morais, que são desdobradas no Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta das esperanças e consolações, que está desdobrada no céu e inferno. Olha que perfeição, olha a unidade, olha como esse bloco de base está fundamentado. Então, até isso você tem que estudar de forma simultânea. E aí, na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos dizer assim: quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Olha só o que ele propõe na introdução de O Livro dos Espíritos. Aí ele diz mais, que nunca ele tinha dito que o Espiritismo fosse uma ciência fácil. Não é fácil, nós não temos que nos iludir. E nem que se pudesse aprendê-la brincando. Aliás, nenhuma ciência se aprende brincando, né? Então, ele diz, jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Então, nós espíritas temos que estudar o tempo todo. Você vê que está lá ali, na introdução, na apresentação da própria doutrina. Assíduo e muito prolongado, né, Lúcia? Então, quando ele diz que é assíduo e muito prolongado, é como se dissesse, olha, para a vida toda. Para a vida toda. E olha só o que ele diz mais. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, olha como ele faz a distinção entre a ciência espírita e a ciência humana. São diferentes. Precisa de continuidade e perseverança. Então, olha, continuidade, assiduidade, perseverança, observação atenta. Agora, o perigo é nós agora estarmos desestimulando as pessoas a estudarem. Mas, Lúcia, não toma, sabe? A gente tem que ver o seguinte, nós como já tivemos múltiplas vivências, já tivemos várias vezes aqui na Terra, nós precisaríamos de alguém que dissesse, olha, você até agora está caminhando errado, porque até agora nós ainda somos muitos imperfeitos.
temos muitos erros, ainda cometemos, a gente está vendo o mundo aí afora, o que está acontecendo é porque o mundo ainda é imperfeito, as pessoas são imperfeitas. Então, o Espiritismo, o Kardec está dizendo, olha, para vocês mudarem o mundo também, vocês precisam fazer uma coisa séria, direita, se dedicar. Não é mais ou menos isso que ele está dizendo para a gente? Exatamente. E contínuo, porque é o que ele chama da ciência do infinito. Perceba que você, de forma muito assertiva, colocou que nós passamos aqui nessa vida para ter uma profissão, para ter sucesso na profissão, nós precisamos estudar tanto. Por que não fazer a mesma coisa com a doutrina espírita? Olha só o que Kardec nos fala. Ele diz assim, que são precisos anos, 3/4 partes da vida para chegar-se a ser sábio. 3/4 partes da vida, certo? Então, se você tem 60 anos, bota aí 40 anos estudando, né? 3/4 da vida. Aí ele vai e faz um questionamento. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? E esse termo, eu particularmente acho lindo, ciência do infinito. O Espiritismo é a ciência do infinito. E nós poderíamos agora refletir o que é a ciência do infinito. O que nós podemos considerar a ciência do infinito? As outras ciências, elas são transitórias. Elas nos servem enquanto nós estamos na matéria. Porque quando eu for para o plano espiritual, pode ser que a minha engenharia não vai me servir para nada. E às vezes até mesmo como um médico bom, quando eu chego no plano espiritual, a minha ciência está muito aquém da medicina que foi desenvolvida. O exemplo de André Luiz. Exemplo de André Luiz, né? Chego lá querendo ser médico. E aí, você vê, né? Em que resultou essa vontade imediata de ser médico e quantos anos ele teve que estagiar para adequar aquele conhecimento que ele tinha adquirido aqui ao conhecimento necessário para desenvolver o trabalho no plano espiritual. E aí é que a gente percebe o que é uma ciência transitória do que é uma ciência do infinito. Então, o saber espírita, ele vai te servir para qualquer fase da tua existência na condição de espírito imortal. Então, a ciência do infinito é aquela que serve para o espírito imortal. Não importa onde ele esteja. Não importa se ele esteja encarnado, se ele esteja na erradicidade, ou se ele esteja na condição já de um espírito puro que não precisa reencarnar. Esse conhecimento vai servir para qualquer ocasião, situação da vida. Então, Allan Kardec diz que ninguém se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões metafísicas e de ordem social. Olha só, quer dizer, é o conhecimento que está além do conhecimento da matéria e que vai regular nossas relações sociais. Verdade. Muito bom. Lúcia, vendo aqui, a gente começou esse bloco falando sobre a base, né? E aí, às vezes, até a gente conversando aqui nos intervalos, só eu, você e Souza, a gente vê que algumas pessoas, até alguns espíritas, não estão dando uma grande importância sobre a base do espiritismo, o Pentateuco espírita. E aí a gente percebe, esses anos todos que nós já temos a doutrina, as pessoas que estudam, os grandes estudiosos, que estudam muito mais do que a gente, nunca se viu falar, e até as pessoas que tentam encontrar na doutrina espírita um erro, nunca se viu falar alguém que encontrou algo errado nesses livros, algo que não tem a ver com uma lógica, com uma verdade, com uma racionalidade. Então, por que não estudar a doutrina espírita se a base, se o Pentateuco ele tem uma lógica, ninguém encontrou erro? Por que nós vamos desprezar uma coisa dessa tão bela e que até o momento ele tem uma garantia de verdade? Pois é que as pessoas querem ir logo para a periferia. Em vez de começarem tendo uma sustentação, e eu queria contar uma experiência que houve comigo.
no início, e todos nós cometemos esses equívocos, nós queremos logo procurar romances, e ler André Luiz, e ler Emmanuel, só que para compreender André Luiz e compreender Emmanuel, nós precisamos de Kardec. Isso. Não tem como compreender André Luiz sem Kardec. E eu, muito nova na doutrina espírita, peguei logo Nosso Lar para ler. E como minha mente, eu sou engenheira e minha sempre é a questão da lógica, eu sempre fui guiada pela lógica, e foi uma das coisas que me atraiu para a doutrina espírita, foi essa questão de eu só preciso crer se eu compreender, que é o que Kardec diz. Ao espírita, antes de crer, lhe é facultado compreender. E que nós não podemos, de forma alguma, aceitar algo que não passe pelo crivo da razão. A gente pode até adiar essa crença até que a nossa compreensão alcance. E aí eu, sem estudar Kardec, no começo, resolvi ler Nosso Lar. Eu fiquei horrorizada com André Luiz. Eu disse assim, isso aqui é uma coisa de ficção, isso aqui não existe, isso é um absurdo. Joguei André Luiz para o lado. E graças a Deus fui estudar Kardec. E comecei a estudar e peguei um capítulo no livro dos médiuns chamado do Laboratório do Mundo Invisível. E esse capítulo deu todo sentido às construções etéricas e fluídicas que André Luiz descreve em todos os livros dele. Não só no Nosso Lar, que é o primeiro da série, como todos os outros. A questão do fluido, de como é que é elaborado, a questão dos 2 elementos gerais do universo, espírito e matéria. Da matéria ter uma origem que vem do fluido cósmico universal. Então, Allan Kardec, ele te dá uma base que você realmente vai sedimentar uma fé raciocinada. Não é mais aquele algo imposto. Me reconciliei com André Luiz. Graças a Kardec, eu me reconciliei com André Luiz. E hoje, assim, são meus livros de cabeceira. Eu estudo, compreendo. Mas por quê? Porque eu fui buscar a base. Deixa de ser uma questão mística, uma questão de... porque é assim. Mas por que é assim? Como é que pode haver toda essa construção no plano espiritual? Como é que esses planos se interpenetram? Então, Allan Kardec, ele passa a te dar a base e um conhecimento de ponta. Porque tem várias coisas, vários conceitos que hoje a ciência se desenvolveu para alcançar o que está no Livro dos Espíritos. Isso. O próprio conceito de matéria, a forma como é conceituado matéria. Isso. E, Lúcia, é o seguinte, nós não conseguimos, ninguém vai conseguir fazer o ensino médio se não fizer ensino fundamental. Eu primeiro tenho que ter uma base para poder ir mudando de série, buscando outras informações, porque se eu não tiver uma base, lá na frente eu estou todo perdido. Então a doutrina espírita é isso. Kardec é toda a base, ali está toda a base para que a gente busque outro. E até quando a gente lê algo que estiver em desacordo, a gente saber filtrar aquela informação. Exatamente, porque não existe um censor na publicação de obras dentro do movimento espírita. E nós sabemos que as pessoas cometem equívocos, porque infalível em nosso plano é só Jesus, que está ligado a nós como nosso pastor, como nosso guia, como nosso modelo. Só ele infalível. Todos somos falíveis. Todos. Então, é essa base de discernimento que nós precisamos buscar nessas obras, no Pentateuco e nas obras que foram publicadas por ele, que a gente pensa que é só o Pentateuco, mas não, tem mais, que é o Espiritismo, a Revista Espírita. E cabe lembrar aqui um detalhe importantíssimo. Em 1º de abril de 1858, Allan Kardec funda a primeira Sociedade Espírita. E, pelo regulamento dessa sociedade, com o nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o fim exclusivo de estudar a doutrina espírita. Fim exclusivo de estudar a doutrina espírita. Aí eu pergunto agora, nossos centros espíritas estão preocupados com essa função primordial de oferecer aos que chegam precisando de consolo, esclarecimento, acolhimento, em oferecer essa possibilidade de estudo?
e de estudo das obras fundamentais do Espiritismo, para começar por essa base, Reinaldo, que você fala, como é que eu vou desenvolver um conhecimento sem ter essa capacidade de discernir, sem ter essa base? Como é que eu vou estudar logaritmo sem saber álgebra? Verdade. Então, isso é uma reflexão que nós deixamos aos nossos ouvintes. Que pensem nisso, as nossas casas espíritas. O que estamos estudando? Qual é o nosso objetivo? É estudar o quê? A doutrina espírita? Ou estudar outras coisas? Podemos estudar tudo, ler tudo, mas na casa espírita, gente, temos que estudar a doutrina espírita, começando as obras. Nós não podemos deixar de estudar as obras básicas. A casa que eu frequento, nós estudamos a obra básica todo o tempo, nós estamos estudando. Porque essa é fundamental. E é o tipo da coisa, eu já estudei o Evangelho segundo o Espiritismo umas 10 vezes, não sei quase nada. E a gente não, toda vez que nós vamos estudar, vamos ler, a gente aprende coisa nova. Por isso nós não podemos perder a oportunidade de estudar. E aí tem um companheiro nosso que ele fala muito disso, que é o seu Antônio de Pádua, né? Muito conhecido no movimento. Ele sempre disse, nós temos que estudar e estudarmos, estudar nós mesmos, para compreender, porque esse é o objetivo do estudo espírita, não é isso? Para que a gente se compreenda, se conheça. A nossa essência, quem somos. Quem somos. Né? Qual a diferença entre o meu ego, essa personalidade que eu manifesto, e a essência divina que eu trago? Agora, uma coisa muito importante que você frisou aí, o que nós estamos estudando? Não é que nós não devamos ler outras obras, mas nós precisamos ter o conhecimento de base. Tanto que Allan Kardec, ele recomenda obras até que atacam o Espiritismo. Isso. Porque é importante que você conheça a visão daquele que é opositor à doutrina e desenvolva argumentos, e tem argumentos para estabelecer uma conversa civilizada. Mas o que acontece na maioria das vezes é que o espírita ele não conhece a própria doutrina. E aí, quem me atacar, eu não sei me defender, porque eu não estou preparado. Se eu não conhecer a doutrina espírita, eu não estou preparado para me defender. E aí, nesse mistério, nesse sentido, a Federação Espírita do Maranhão, ela tem vários cursos formatados, que nós nem gostamos de chamar de curso para não fazer essa ligação com o ensino convencional, com o ensino tradicional, mas vamos falar de métodos. E nós estamos oferecendo às casas espíritas que queiram implantar estudos todos pautados nas obras fundamentais. Nós temos os seguintes estudos que estão sendo oferecidos para todas as casas espíritas, o método. Você vai falar daqui a pouco sobre esses estudos. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Já são 18 horas e 1 minuto, estamos chegando ao final do nosso programa, mas agora nós vamos para a Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Lúcia, eu gostaria que você agora falasse um pouco sobre os trabalhos da FEMAR, Federação Espírita do Maranhão, mas principalmente da área de estudo, que é a sua área, a área que vocês têm afinidade, que você coordena. Eu gostaria que você falasse que hoje é o nosso dia de falar de estudo. De hoje, então, eu gostaria que você falasse de todo o trabalho que você tem junto à equipe da federação. Gente, que coisa linda esse quadro, Minha Casa Espírita. Muito bacana, né? Então, a Federação Espírita do Maranhão, ela é dividida em áreas para que a gente possa alcançar a grandeza que a doutrina espírita nos oferta em termos de trabalho. Especificamente na área de estudo que nós participamos, nós temos pautado naquela filosofia do trabalhemos juntos, que é muito importante, porque agora nós temos que pensar na casa espírita sem fronteiras, onde nós possamos dar as mãos e nos ajudar mutuamente. Então, essa questão do estudo, que a gente sabe que precisa de método, precisa de todo uma pré-requisito, e que nós sabemos que não é fácil, inclusive nós estávamos aqui nos bastidores conversando que não dá para ler a obra de Allan Kardec.
A obra de Allan Kardec ela precisa ser estudada, pesquisada e discutida em conjunto, porque a tua visão é pequena para compreender a grandeza dos conhecimentos que são colocados ali. Por isso é que você pega a multivisão. O que é que meu amigo enxerga, o que é que eu enxergo e tudo mais. Então, dentro desse aspecto, a FEMAR, ela está se colocando à disposição de todas as casas espíritas para implantar os seguintes estudos que nós vamos verificar que são destinados a públicos diferentes. Nós temos agora, saído do forno, inclusive é um projeto da Federação Espírita Brasileira, Introdução ao Estudo do Espiritismo. O que trata essa introdução? Essa introdução para as pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo, que estão chegando na casa espírita motivadas por algum sofrimento, alguma dúvida, alguma inquietação e que precisam começar esse processo de familiarização com a doutrina. Então, esses estudos são temas diversos à luz da doutrina espírita e colocados de forma dialógica, totalmente dialogada. Então, tem um facilitador que começa, a responder perguntas. São temas que inquietam, tipo depressão, suicídio, sexualidade. E aí você vai conversando enquanto aquela pessoa está naquele tratamento, está já aquietando o seu pensamento para poder ser introduzido em algum estudo mais continuado e mais específico. Então, esse é o IEE, Introdução ao Estudo do Espiritismo, tem toda uma metodologia, todo um projeto formatado. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é destinado para aqueles que já estão em condições de estudar, já saíram daquela fase que já estão mais equilibrados espiritualmente. E esse estudo é para aqueles que ainda não sabem estudar espiritismo. Por isso é que ele precisa de um facilitador. E é feito de forma participativa, tem um conteúdo programático totalmente baseado, deve ser baseado nas obras fundamentais do espiritismo. Nós temos também o ESOB, que é o Estudo Sistematizado das Obras Básicas, e as pessoas perguntam, mas 2 estudos para a mesma coisa, porque ambos vão estudar as obras fundamentais do Espiritismo. Só que o ESOB, ele já é destinado para aqueles que já aprenderam a estudar, que já têm o gosto da pesquisa. Então, todas as obras básicas são estudadas no original, na obra básica mesmo, sem intermediação, de forma simultânea, a partir do Livro dos Espíritos, com metodologia de pesquisa. Ou seja, o participante ele vai construir o conhecimento, ele vai ser o autor, ele vai ser o agente ativo do processo da busca, da construção desse conhecimento, porque, olhe bem, no EJA ele precisa de um facilitador. Aqui não existe mais o facilitador. Aqui existe uma sequência de pesquisas que vão ser compartilhadas no dia do estudo. Também tem uma metodologia, tem um conteúdo programático e é estudada todas as obras fundamentais, inclusive a Revista Espírita, simultaneamente a partir do Livro dos Espíritos. É um estudo belíssimo e tem tido muito sucesso com o pessoal adepto de tecnologia, e a Kardecpédia do nosso Cosme Massi nos ajuda muito porque ela integra todas essas obras. Você pode fazer esse estudo simultâneo com facilidade. Antes era muito difícil, porque era mecanismo de busca dentro da obra em PDF, levava muito tempo. Com Kardecpédia agora é show fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo. Nós temos também um NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é exatamente para que nós espíritas possamos resgatar esse aspecto da doutrina espírita, seu consolador prometido e seu cristianismo redivivo. Como é que o espírita é adepto do cristianismo redivivo e não conhece as escrituras, não conhece a Bíblia, não conhece os evangelhos? Então a proposta é você estudar na sequência todo o Novo Testamento conectado com o Antigo, porque a base de tudo é o Antigo. O Antigo é que anuncia todo esse processo. Tanto que nós estamos conectados em 3 revelações.
né? Primeira, representada pelo Antigo Testamento, a segunda, o Novo Testamento, e a terceira, que representa a verdade, que vem resgatar tudo isso, a nossa compreensão para entender. Então, o NEP é metodologia de pesquisa, é um estudo sequencial. Então, nós temos todos esse leque para ofertar e estamos nos colocando à disposição. Basta ligar para a federação, agendar, que a equipe de estudo vai no Centro Espírita, ou então o Centro Espírita vem na federação e participa desses estudos para se sentir seguro para implantar em sua casa. Muito bom, Lúcia, muito legal. Então, você está mostrando que hoje a FEMAD tem um trabalho na área do estudo, uma sequência, né? Que você é como se fosse o iniciante, você vai, e ali você vai gradativamente, você vai galgando espaço, você vai tendo entendimento. Isso. Até você chegar ao momento que você pode... E para públicos distintos, de acordo com o teu público-alvo. Justamente, de acordo com o que você tiver, você vai ver. Muito bom. Então, é isso aí. Agora nós vamos... só para encerrar com a Lúcia, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais hoje do nosso programa. Então, essa é uma alegria muito grande estar aqui. A nossa conversa, creio que tenha sido muito boa, saiu daqui feliz. E assim, é esse apelo que nós fazemos a todos os espíritas para não desprezarem essa riqueza, esse manancial. Kardec nos dizia que somente o espiritismo bem compreendido, o espiritismo sentido, é capaz de cumprir o papel que ele tem junto à humanidade, que é de transformar. E às vezes a gente imagina, mas transformar a humanidade como? Transformar a partir de cada individualidade que somos. Então cabe-nos essa transformação de gosto, de propósito, de pensamento, de ação, porque o nosso desafio é ser feliz. Todos queremos ser felizes e nós só conseguiremos ser felizes entendendo, colocando sentido em nossas vidas, e esse sentido a doutrina nos oferta e nos oferece. Muito obrigado, Lúcia, você hoje foi show de bola. Eu acho que a partir de agora todo mundo está tomando consciência que precisa estudar, porque só o estudo vai nos esclarecer, só o estudo vai nos trazer o entendimento para que a gente realmente entenda essa parte moral que a gente ainda precisa buscar no nosso dia a dia. Mas agora nós vamos para a nossa agenda espírita, Souza. Confira agora a Agenda Espírita. Bom, gente, vamos falar dos nossos eventos dessa semana, desse mês. Hoje está acontecendo lá no Grupo de Estudo Espírita Meimei, Seminário Juventude e Sexualidade. Está sendo coberto pelo Grupo Divulgar. Nós temos lá o nosso companheiro Raimundo, Isabela, que estão lá filmando. Meus amigos, um abraço a vocês. Cumpro a parte de vocês aí, que nós estamos cumprindo a nossa aqui. E tu, Isabela, que está fazendo agora... A Isabela está agora proferindo lá o seminário dela, Arranjos Familiares. Olha, está falando sobre família lá nesse seminário. Então, turma, parabéns a vocês aqui. No dia 28, amanhã também, vai acontecer o encontro, o 7º encontro Espírita de Itapecuru-Mirim. Então, vai acontecer em Itapecuru-Mirim o 7º encontro Espírita, que também a nossa companheira Isabela estará lá. Isabela tá uma menina danada, né? Tá terrível. Então, vai acontecer esse encontro lá em Itapecuru, é a transformação da Terra e a evolução do homem, que vai ter a participação de Isabela e Bete Bucão, lá em Itapecuru, no centro, lá, Centro Espírita de Itapecuru. E para ela, aproveita, Isabela, traz matéria de lá para o nosso programa, tá certo? E no dia 3 e no dia 3 e 4 de agosto vai acontecer o primeiro encontro da área da família na sede da FEMAR. A FEMAR vai promover também um seminário no dia 3 e dia 4. É o primeiro encontro da área da família, vai acontecer lá no prédio da FEMAR. No dia 18 de agosto vai acontecer o 4º encontro fraterno das casas espíritas, também a FEMAR que vai promovendo esses eventos. Então a FEMAR sempre está promovendo evento para estimular a estudar, a compreender, a entender a doutrina espírita e a própria vida, né? Nós lembramos às casas espíritas que estão nos ouvindo que o nosso programa está sempre de portas abertas para divulgar os seus eventos. Ligue-nos, traga seus eventos para nós, que nós estamos aqui dispostos a divulgar e até participar, gravando, fazendo entrevista.
Então entre em contato conosco ou mande mensagem para o WhatsApp para o 98483-4252. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, que foi um grande prazer estar com vocês nessa tarde. No próximo sábado, no mesmo horário, temos o Brito, que o tema, eu não sei, é um tema, porque o tema ainda está sendo trabalhado, é um tema do Evangelho, porque houve uma mudança na nossa programação, o Brito vai estar aqui, então vai ser bom que no próximo sábado vai ser surpresa o programa que vai se falar. Então, gente, muito obrigada, agradecemos a nossa companheira Lúcia Ericeira pelos esclarecimentos, por todo o trabalho belo que ela está fazendo na área de estudo da FEMAR. E agradecemos a participação de Souza, hoje aqui na Central. Um abraço aos nossos ouvintes, aos nossos companheiros que estão ligados conosco. Então, até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.